Cruz, que seria o fim, cruz da maldição, da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar. A crucificação e a ressurreição de Cristo são o ápice do plano redentor divino. Na cruz, a justiça e a paz se beijaram. O ato sacrificial de amor aplacou a ira merecida pelo pecado. O corpo ferido de Cristo rompeu a barreira da inimizade que separava a humanidade da presença do Pai e escreveu a mais fantástica história de amor. Afinal, em Romanos 6:23, nós lemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A boa nova do Evangelho é que o sacrifício da morte de Jesus é suficiente para atravessar a separação entre nós e Deus. Todos nós somos culpados de pecado. Nós nos comportamos de maneira que desonramos o nosso Criador. A punição é a separação eterna de Deus em um lugar de tormento. Todavia, a compaixão do nosso juiz no céu retardou a batida do martelo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que acredita nele não sofra a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Embora inocente, Jesus tomou o lugar de todo aquele que merecia pagar a penalidade da morte por seus delitos. Ele assumiu o lugar de outro na cruz. Jesus assumiu o seu lugar na cruz. Jesus morreu por você. A cruz, escândalo de dor, em Cristo se tornou um escândalo de amor. O escândalo da cruz. Esse é o tema do programa Buscando Jesus dessa semana. Olá, amados. Parece que foi outro dia que estávamos aqui fazendo um programa Buscando Jesus, comemorando o nascimento dele no Natal, o Emanuel, o Deus conosco. E hoje estamos aqui para celebrar, para falarmos um pouquinho da Páscoa, período em que nós comemoramos a morte e ressurreição do nosso Cristo. Um período que, como disse o título do programa, expõe o escândalo da cruz. Um escândalo de dor física muito grande, de dor
moral, com muita humilhação, com muito desprezo, sabe, com muito deboche, depois de 3 anos de doação, de milagres, de curas. Assim foi o período que Jesus passou. E esse escândalo de vergonha é também, esse escândalo de vergonha e dor é também um escândalo de amor. Deus, o Pai, através da obediência do Filho amado, expressa através dessa atitude um ato de amor por cada um de nós. Por cada um de nós que reconhece que sem Cristo nós não temos um caminho. Nós teríamos encerrado, visto que cada um de nós é pecador. E o salário do pecado é a morte, não fosse a atitude de Cristo, que abre um portal para nós e nos dá a esperança da vida eterna. Ele nos deu com esse sofrimento a vida eterna. Nós estaria reservado para nós a morte e a separação eterna de Deus. E agora, com essa expressão de amor, nós somos reconciliados e é aberto esse portal que, para atravessá-lo, nós precisamos de fé e de crermos no Cristo, no sacrifício dele, aceitarmos isso em favor da nossa vida e vivermos. É claro que eu sei que a morte em si ainda é muito dura de encarar. Não fomos preparados para perder e eu sei que temos vivido períodos de luto por pessoas queridas, próximas de nós ou que conhecemos. E por empatia, nós sentimos esse sofrimento, né? Por empatia, por amizade e por compaixão. E muitos dos nossos irmãos estão de luto, mas um luto que não haveria nenhuma perspectiva de encontro futuro, não fosse esse portal aberto por Jesus com a vida eterna. O que nos garante esperança de prosseguirmos apesar das dores é sabermos que a vida não se limita a esta vida, que nós teremos um tempo e não é por isso que a dor da saudade é amenizada, mas à medida que vamos vencendo o luto em todas as suas fases e crendo que nós teremos vida eterna, há essa possibilidade de encontro através desta vida que nos deu Jesus Cristo. E isso foi através de sua morte. Então vamos ler no livro do profeta Isaías, Isaías 53, que profeticamente descreve todo este sofrimento que é relatado nos evangelhos sobre a morte de Jesus, os julgamentos, esse período. E diz a palavra assim, Isaías 53, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca que não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. O profeta Isaías descreve a princípio toda a dor de Jesus, não a física ainda, mas toda a dor na alma que ele sentia, como desprezo, a humilhação, a rejeição. E depois ele continua, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Amém. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Isso é descrito no livro do profeta Isaías, e todas essas coisas descritas, não só as dores da alma, mas como muita dor física. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente alguns pontos de um livro do Charles Swindoll que aborda esse tema. De acordo com um médico, o açoitamento normalmente resultava em fratura de costela, ferimento severo nos pulmões, lacerações com sangramento na cavidade peitoral, além de um pneumotórax, falência do pulmão, parcial ou completo. Os romanos eram especialistas na arte de torturar. Eles sabiam como bater no homem até chegar a 1 centímetro do fim da sua vida. Esse procedimento normalmente colocava a vítima em choque menos de 5 minutos e as feridas levavam meses para cicatrizar. Estava só começando. Depois do 6º julgamento de Jesus, depois de Pilatos, um açoitamento. Costas, pernas, nádegas, peito, abdômen, face. Nenhuma parte do corpo estava fora dos limites. O espancamento continuava, contanto que todos estivessem se divertindo. Ainda, sobre a coroa de espinhos. Os espinhos têm de 6 a 8 centímetros e vão afinando até a ponta como uma fina agulha. Até hoje, é perigoso pegá-las nas mãos. Imagina ter uma coroa de espinhos na cabeça. Mais espancamento seguiu. Fizeram-no desfilar pelo pátio da fortaleza, da galeria, atiraram objetos nele. Exatamente o desprezo a que o profeta Isaías se refere. Depois bateram-lhe na cabeça com uma vara de medir e açoitaram ainda mais. Finalmente deram socos e, sem nenhum pudor, cuspiram em sua face antes de enviá-lo de volta a Pilatos. Crucificação. Não há palavra adequada para descrever um ato tão horrendo. A crucificação reunia 4 qualidades que os romanos mais valorizavam numa execução: agonia impiedosa, morte prolongada, espetáculo público e humilhação total. Depois de tudo, depois do espancamento, com um chicote de couro, com um metal na ponta para que ele agarrasse a pele e lacerasse o tecido. Essa laceração é como entra o chicote nas costas, aqui no peito, e rasga todo o tecido, podendo às vezes chegar até o músculo. Isso tudo antes de carregar uma cruz que pesava 100 quilos e ter que carregá-la pela Via Crucis numa distância de aproximadamente 100 metros, depois de todas essas feridas. E, para completar,
o período de crucificação lá naquele vale terrível no Gólgota. Jesus passou por tudo isso, muita dor, e o profeta já se refere a ele como um homem de dores, muito humilhado. Talvez se uma pessoa me perguntasse há uns anos atrás quem foi culpado pela morte de Jesus, eu não hesitaria nem um minuto em responder, e eu diria os judeus, eu diria o sinédrio. Claro, com a ajuda dos romanos, Pilatos tentou aliviar, mas deixou que a vontade dos judeus fosse feita e o povo decidiu. Afinal, o povo gritou: crucifiquem Jesus e soltem Barrabás. Eu poderia dizer que talvez com uma colaboração de Judas, que andou com ele, mas que o traiu. E depois, sem cair num arrependimento, mas carregando muita culpa por ter feito isso, acabou perdendo as moedas de prata e se suicidando. Mas na verdade hoje eu sei que esse escândalo da cruz, o maior culpado fui eu. Foi você, porque a cruz só vale pela salvação de vidas. E ela valeu para que eu estivesse aqui agora. A cruz, com as suas atitudes de humilhação, carregando essa imagem de dor que chega a ser ruim de falar, pesa. Existem coisas, como diz a palavra, que só de você falar, elas já são ruins, elas pesam de tanto sofrimento e de tanta dor, que ele não merecia. Ele não merecia. Nós andávamos desgarrados como ovelha. O pecado é uma escolha e nós pecamos desde sempre. Estávamos separados do Pai, mas ele não merecia. Mas a cruz cumpre a vontade de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho pelo resgate de muitos, o seu Filho unigênito, para que através dele, cada um que cresce pudesse ter a vida eterna. E esse foi o portal que Jesus abriu. Ele vence a morte e ele chama um povo para ele. A cruz, o escândalo de dor, de tortura, de agressão, de injustiça, de desprezo e humilhação, também é um escândalo de amor, de um amor gratuito, dado para mim e para você, sem que nada exigisse em troca. Ele absolutamente é de graça. Não há nada que eu poderia fazer para entrar nesse caminho. Nenhuma doação grande, nenhuma ajuda, o bem maior ao próximo. Tudo isso é muito bom, mas nada compraria essa minha reconciliação com Deus. Nenhuma dessas coisas seria capaz de perdoar os meus delitos e me garantir a vida eterna com acesso dado por amor, com acesso dado por Cristo. Hoje eu saberia responder: o culpado pela crucificação de Cristo sou eu e os muitos daqueles que através dele encontraram um caminho de verdade e de vida. O que apesar de falho e pequeno, como eu não sei como viveria se não fosse essa expressão de amor. A recompensa de tanto sofrimento é a sua vida, é a minha vida, apesar de mim. Eu não sei imaginar isso. Saiba, queridos, eu mal sei falar a respeito, mas eu posso dizer e desejar que você, num período de luto que a gente está vivendo, que você abrace a oportunidade de receber esse amor. Se você já o recebeu, se alegre em Cristo porque Ele deu a você essa oportunidade de vida abundante aqui na terra e de vida eterna com o Pai. A morte e todo o seu sofrimento e a dor que deixa
e a saudade e todas as fases de luto são ruins, precisam ser vividas. Mas esse portal foi aberto, um portal de esperança que nos garantirá para sempre estar junto dele e de todas as pessoas que amamos através dele. Por isso, aceita o presente. A recompensa da cruz de Jesus é a sua vida. Feliz Páscoa. Feliz tempo de vida com Jesus. E entenda, você é a paixão de Cristo. Tudo isso foi por você. Beijo grande.